Olá, tudo bem? Um erro muito comum que nós de vendas cometemos, e aí eu digo de todas as esferas, tá? Desde o vendedor até o alto executivo, é na hora de mensurar resultados. Mensurar resultados e preparar metas, né? A gente acaba tendo uma visão distorcida da realidade quando nós não analisamos o cenário completo. Eu vou falar sobre isso no vídeo. Fica aqui comigo. Bom, a gente está vivendo tempos difíceis agora, né? Vivemos aí a pandemia, os lockdowns, muita dificuldade de vendas, seja lá qual for o seu ramo. Imagino que a grande maioria de vocês que estão aqui no canal estão lutando contra essa maré contrária, né? E aí, no meio de um cenário desse, é fácil a gente errar na hora da avaliação dos resultados. Veja, resultado não é só o quanto você chegou perto ou o quanto você atingiu daquilo que você pretendia, das suas expectativas. Resultado é principalmente você conseguir fazer uma análise clara e livre de emoções, né? Uma análise totalmente racional dentro de um contexto, dentro de um cenário. Eu vou dar um exemplo prático. Esse vídeo está sendo gravado no mês de março. Então, se a gente analisar, por exemplo, março deste ano, diante da expectativa que talvez você tenha desenhado para o mês, talvez, eu acho que é bem provável que você esteja fechando o mês de março muito distante da expectativa que você desenhou para o mês de março de 2021. E aí, isso pode dar uma sensação de frustração, de que, puxa vida, não cheguei onde deveria, não cheguei onde gostaria, né? Aí é que eu falo que a miopia, né, da análise, ela começa a te prejudicar. Veja, eu não estou dizendo que temos que ser condescendentes, complacentes com os nossos resultados, não é isso. Porque o que nos move para seguir adiante é justamente a obstinação, o desejo de atingir as metas. Mas a análise ou as análises, elas precisam ser feitas de forma bastante racionais. Neste momento de crise econômica e sanitária, quando você vai fazer a análise do seu resultado, você precisa levar em consideração essas adversidades. É óbvio que você não está vivendo um cenário normal. É óbvio que o cenário que você está lutando, né, dentro dele, não é o mesmo cenário do ano passado, muito menos o mesmo do ano retrasado. Muito provavelmente, a maioria de vocês que está aí assistindo, se pegar resultado, o resultado do mês de março, ele vai ser inferior à expectativa que você desenhou. Porque ninguém imaginava que ia ter tanto lockdown assim nos municípios, ninguém imaginava que a Covid ia se agravar como está se agravando agora, né? Parando tudo e trazendo uma crise sanitária pior ainda que no ano passado. Mas uma coisa a gente entende, que esse mês de março aqui, ele é muito pior do que o mês de março do ano passado, em termos de cenário, né? Nós temos muito mais desemprego, muito menos dinheiro, muito mais crise sanitária, mais lockdown. Então, cenário contra cenário, se você consegue, por exemplo, dentro deste mês de março ou dentro do primeiro trimestre, avançar, igualar ou crescer sobre o mesmo período do ano passado, como tratam-se do mesmo período, mas de cenários muito diferentes, o cenário deste ano está muito pior que o cenário do ano passado. Então, levando-se isso em consideração, levando-se o contexto em consideração, você há de convir comigo que é um bom resultado se hoje, nesse primeiro trimestre, ou neste mês de março,
você conseguiu crescer alguma coisa que seja com relação ao ano passado. Concorda comigo? Ao passo que, se você comparar, fizer esse mesmo comparativo com o ano de 2019, provavelmente você vai ficar numa distância enorme. Você deve estar apresentando uma queda enorme com relação a 2019. Imagino eu, né? Se não for esse o seu resultado, ótimo, melhor ainda. Se você está em franco crescimento, ótimo, pode comemorar. Eu conheço gente que está em franco crescimento, principalmente gente do e-commerce, né? Mas são raros, tá? Neste momento, a maioria está amargando quedas com relação a 2019, mas muitos estão comemorando crescimento com relação a 2020. Mas praticamente todos com quem eu converso estão lamentando de não chegarem nas expectativas que desenharam. Então você percebeu? É o mesmo momento, é o mesmo resultado, só que sendo analisado de prismas diferentes. Então você tem leituras diferentes e todas elas são válidas, mas você precisa ter todas elas. Porque se você deixa se levar só pelo resultado com relação ao ano passado, você pode pecar pela complacência. Você vai achar, tá tudo muito bom, então eu vou comemorar. Não, cara, você tem que continuar perseguindo o seu objetivo. Por outro lado, se você só se compara com 2019, por exemplo, e você começa a sentir o peso da frustração, da queda, você também vai estar enganado na sua leitura. E isso pode te trazer um desânimo, um abatimento, ou para você que é executivo, uma cobrança exacerbada da equipe, né, sem levar em consideração o contexto da atualidade. Então, tanto um extremo quanto o outro estão errados. O equilíbrio, né? O importante é a gente encontrar o ponto de equilíbrio. E para fazer leitura de resultados, você também precisa ter equilíbrio. Tem que ter uma visão muito equilibrada, muito contextualizada. Nem o céu e nem o inferno, sabe? Você tem que enxergar como a coisa é. E esse ponto, sabe? Esse ponto da análise dos resultados é muito importante, sabe? Porque saber analisar corretamente um resultado, ele faz com que você não perca a sua direção, né? Nós não somos máquinas, sabe? Nós somos seres humanos. Nós temos emoções, nós temos uma parte psicológica que influencia muito na nossa vida. Então, se você fica eufórico demais, né, se você perde a noção da realidade e começa a achar que a vida é toda linda e maravilhosa, você vai se perder. Mas se você também se deixar abater demais porque está fazendo a leitura errada, você cai numa depressão, num buraco profundo que vai te jogar na cama. Você não vai conseguir ter forças para enfrentar os dias que virão. Por isso, além do mais, né, a análise correta deixa você nos trilhos, matematicamente falando. Você sabe o que você está perseguindo, quanto falta para você chegar lá e a partir daí você pode então traçar a sua melhor estratégia. Sem essa leitura correta, você está perdido, está andando num nevoeiro sem saber para onde está indo. Por isso, muita atenção, muito foco na análise. Muitos de vocês que estão me assistindo sequer analisam seus resultados. Está errado. Aprendam a analisar e se debrucem sobre a análise. Estudem de forma técnica mesmo. Dito isto, bom estudo, boa análise e muito sucesso.